Boa noite, queridos. Quantos estão com frio? Estou pensando em ligar o ar-condicionado. Pelo menos uns 5 graus negativos. Alguém já está até de touquinha aqui. Neto da Neuza. Melhorou, Paulo? Paulo estava essa madrugada com febre. E está ainda também, Paulo? Interessante essas colocações, né, de uma igreja pequena, né? A gente conhece as pessoas na sua individualidade, conhece as pessoas nas suas carências, e isso é tão bom. Pena que a gente não vai ficar por muito tempo pequeno. A gente vai crescer. A gente está em fase de crescimento. Fale para a pessoa que está ao seu lado: você está em fase de crescimento. Noite de ceia, quanta coisa já experimentamos, né, nesta comunidade, né? Eu estava ali sentado, reparando quantas coisas boas esta comunidade possui. Inclusive você, que a melhor coisa que existe nesta igreja chama-se ovelha. Quantos são ovelhas aqui? Ovelhas. Então você é a coisa mais importante, se assim eu posso dizer. E este mês a gente quer trabalhar o livro de Neemias. Eu quero apenas dar uma introdução, em seguida nós vamos tomar a ceia. Para isso eu quero que você, Tamires, me ajude aqui num slide, e você que tem a sua Bíblia, vá abrindo no primeiro livro de Neemias. Encontrou aí na sua Bíblia? Está no Velho Testamento. Se você for procurar no Novo, você vai ter dificuldades, porque ele não está no Novo Testamento. Neemias está no Velho Testamento. Obrigado, viu, querido? Vocês são muito preciosos. Quero ler o capítulo 1, para que você e eu possamos meditar e aplicar aqui a experiência de Neemias na nossa realidade. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, ou seja, novembro ou dezembro, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. E então disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, aos quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome.
estendes ainda, ou melhor, estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome, e concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Pai, obrigado por nos enviar a tua palavra. Ela corre velozmente e precisamos tanto da revelação que o teu Espírito é capaz de nos dar. Então, por intermédio do Espírito Santo, ensina-nos tudo aquilo que certamente tens preparado para nós, e nós, por intermédio de Jesus, te damos o louvor. Amém. Eu separei esta frase para você pensar comigo. Se a igreja não existir para esta finalidade, ela está com algum propósito equivocado. A igreja sempre foi e sempre será uma comunidade terapêutica, lugar onde as pessoas chegam com seus problemas, suas lutas, suas dificuldades, e lá encontram não só resposta, mas encontram pessoas. Esta semana que passou, eu tive uma experiência significativa. Eu e o pastor Ademar fomos convidados a ouvir um pastor que tem o seu ministério em Bagdá. Bagdá é a capital do Iraque. Lugar para você fazer uma viagem de turismo. Quem sabe você queira ver bombas, homens bombas. E ao ouvir este homem, nosso irmão, interessante que era um grupo seleto, não havia divulgação, era necessário dar o nome com antecedência, porque era proibido nós divulgarmos imagens e até mesmo postar nas redes sociais. Tamanho é o desafio que aqueles irmãos, sendo ele de uma família australiana, tendo ele por volta de uns 65 anos, nenhuma criança, contava-nos sobre a igreja perseguida. E sabe, irmãos, nós não temos noção do que significa isto. Recentemente nós vimos pela televisão hospitais infantis sendo bombardeados. Não sei quantos viram essa cena na televisão essa semana, e eu fiquei com meu coração muito entristecido. Porque, em nome de Alá, um Deus mentiroso, eu não sei se você sabe, os muçulmanos e o islamismo, através de Alá, Maomé, enfim, os deuses que eles cultuam, são deuses que nada mais são do que demônios. Por exemplo, o Alá tem 2 segmentos e 2 demônios, um masculino e um feminino. O feminino leva as pessoas a fazerem barbáries, e o masculino leva as pessoas para o deserto a fim de que elas morram. E estava lá eu e o Ademar ouvindo aquilo, e fiquei chocado, porque no país em que estamos, embora estamos enfrentando a maior crise da história brasileira, nós ainda temos liberdade de culto. Você ainda pode dizer para as pessoas que você é um cristão. Você pode sair da sua residência e vir a um lugar como este e celebrar o seu Deus, porque o seu Deus não é como Alá, o seu Deus é um Deus vivo. E pensando no momento em que nós, Comunidade da Graça, estamos vivendo, me refiro aqui à Zona Norte, conhecendo as famílias, andando perto de vocês, procurando entender o momento em que cada um está vivendo.
Há algum tempo tem trazido o Senhor ao meu coração o desejo de estudar o livro de Neemias. E durante os próximos domingos nós vamos trabalhar este material, que para mim é riquíssimo, que o Espírito Santo fez questão de usar um homem simples, porém estratégico, para falar não só para sua nação, mas também para aqueles que atualmente estão interessados em ver mudanças. Quantos querem ver mudanças na sua vida, na sua família e na sua nação? Então este livro é atualíssimo. E eu quero com ele extrair aqui alguns princípios e lições para você e eu aplicarmos antes de tomarmos a ceia. Por exemplo, o primeiro cenário que você se deparou, e eu também, ao lermos o capítulo 1, é exatamente este. Uma cidade destruída. Um povo vivendo em servidão. Escravo. Destruição e miséria. Um povo que era desprezado, não tinha valor algum. Havia muita fome naquele lugar e naquela região. E o resultado é que havia milhares de famílias cativas, vivendo em cativeiros. Esta cena não é difícil de enxergar, mas existe nesta cena algo que a gente precisa aprender, a fim de aplicarmos a realidade que estamos vivendo hoje na nossa nação. Fala-se de impeachment, fala-se de Temer, fala-se de Cunha, fala-se de outros mais, e nós não temos hoje segurança sobre os destinos e o futuro desta nação. Somos hoje mais de 11 milhões de trabalhadores desempregados. Quando eu ouvia esse pastor do Iraque falar sobre perseguição, ele deixou claro para mim que uma coisa é você ser perseguido, outra coisa é você ser atribulado. São coisas distintas. O que o Brasil está vivendo hoje é uma pequena e momentânea tribulação. Não é perseguição. Por exemplo, imagine você que lá os irmãos, os seus irmãos, os nossos irmãos, ao declararem que são cristãos, sendo eles donos de imóveis, morando em casa própria, tendo carro, tendo trabalho, os muçulmanos invadem as casas. Eles tiram os cristãos dos lugares que eles adquiriram com trabalho, com vida honesta. Não bastasse isto, eles dizem para você sair com a roupa do corpo. E eles apontam um caminho para você. O caminho é em direção ao deserto. Quando eu ouvi que famílias cujas esposas dos nossos irmãos estão grávidas, sabe o que é que eles fazem com estas crianças? Eles cortam a barriga da grávida, retiram a criança e fazem o que você e eu vamos fazer daqui a alguns minutos. Comem a criança e bebem o sangue. E eu ouvi aquele pastor dizer assim: não orem para acabar a perseguição no meu país. Eu falei: como? Como? Porque ele disse que na mesma proporção em que a perseguição vem à igreja,
vêm também as possibilidades de Jesus usar a igreja para alcançar milhares de muçulmanos. Uma história que ele contou é de um médico que aterrorizava os cristãos, médico graduado. Entrou numa igreja, tacou fogo na igreja. Morreram centenas de pessoas. Vendo ele uma fumaça através de uma parede que ficou toda empretejada, de repente ele viu uma silhueta, uma pessoa saindo da parede com vestes brancas, vindo na direção dele. E essa pessoa disse: mesmo que você mate as pessoas, mesmo que você taque fogo no prédio, você não vai acabar com a minha igreja. E esse médico perguntou: quem é você? Ainda bem que você está sentado. E ele ouviu a seguinte frase: eu sou Jesus, que amo você. O auditório em que nós estávamos ficou exatamente como está agora. Pastores muito bem conceituados choravam. Porque a tendência é nós orarmos para que cesse a perseguição. E ele dizia: não faça isso. Ore para que o Senhor Jesus nos dê estratégias para alcançar as pessoas mais importantes do nosso país. E aí que a coisa estreitou. Porque ele, depois de ter apresentado esse cenário de destruição, através de algumas estratégias, a igreja deste pastor tem alcançado ministros, médicos, empresários, gente muito bem conceituada daquela cidade, da capital e dos arredores, para que estas pessoas que a vida inteira eram muçulmanas, rendam-se, conheçam Jesus e passem a fazer o trabalho que eu e você fazemos, que é de, nas casas, nos lares, na família, falar de um Deus vivo. Exatamente o que eu e você vimos ao ler o capítulo 1 de Neemias. Porque o cenário que eu vou te mostrar agora é muito diferente do primeiro. O cenário que eu tenho para te mostrar é agora este aqui. Uma cidade livre e feliz. Um palácio. Tudo muito lindo, criadagem, realeza, salas e mesas postas e um copeiro. Ou seja, são coisas antagônicas. De um lado, a destruição. E de outro, parece que quando você e eu temos o acesso aos canais de televisão, e quando não gostamos de determinada programação, nós simplesmente, num apertar de dedos, nós mudamos o canal. Nós nos deparamos com esta realidade agora. O rei Artaxerxes e Neemias e todo um grupo de pessoas alheio ao que estava acontecendo em Jerusalém. Anani era um dos irmãos de Neemias. Ele estava num lugar totalmente destruído. Junto com ele, familiares, amigos, compatriotas e toda uma nação. E eu quero fazer algumas perguntas nesta noite, para a gente tomar a ceia.
O que o irmão de Neemias fez, além de contar para o seu irmão o que estava passando, qual foi a atitude dele? Será que de fato ele queria ver a sua cidade e o seu povo restaurado? Será que ele estava apenas neste cenário de destruição e pensando assim, se Deus enviasse uma solução, e talvez ele possa ter pensado, a solução é o meu irmão. Não é assim que nós pensamos nos nossos dias? Se tivéssemos um político honesto. Se tivéssemos este ministro ou aquele, nossos problemas estariam solucionados. Será que é necessário sair da cidade e ir em busca do seu irmão num lugar completamente diferente? Será, meus irmãos? Para a gente refletir, porque olha, eu sou pastor, tenho contato com gente, tenho contato com o ser humano, e eu estou vendo a apreensão do ser humano. Tenho contato com ovelhas, com famílias deste rebanho. Dos quais eu tenho falado são honestos, são trabalhadores, gente de caráter, que está como vítima dos desmandos desta nação. Não fomos nós, trabalhadores, que deixamos o Brasil estar como está. Ou foi? Não. Foi a má administração, foi uma gestão equivocada. E não é de um governo, é de vários governos que antecederam este. A pergunta que o Espírito Santo fez ao seu pastor é esta: qual tem sido o meu papel? Quem eu sou, Anani ou Neemias, na minha geração? Estou na cena, ou seja, dentro de um cenário, e faço algo, ou Deus precisa levantar alguém? Porque me parece que não cabe para a igreja de Jesus a frase, é com ele, não é comigo. Se é com ele, é comigo também. E dentro deste capítulo 1, eu encontrei algumas respostas. Por exemplo, existe algo que Deus quer nos ensinar nesse tempo e cenário, na nossa vida, na nossa família e na nossa nação. E quando o Espírito Santo falou-me sobre esta palavra chamada angústia, enxergando aqui a vida de Neemias, angustiar-se é você ficar indignado, é você não concordar.
E Deus chama Neemias, que estava num cenário totalmente oposto à destruição, para ele se angustiar. Por isso que ele chorou, lamentou, foi orar, pediu perdão por ele, pela sua família e por toda a sua nação. Caminhando só para a gente tomar a ceia, eu tenho mais 10 minutos. Eu quero extrair 2 lições nesta noite, para que eu e você apliquemos. Uma delas: a primeira lição, quando Neemias se angustiou e aprendeu algo de Deus, foi isto: Deus compartilha o coração dele. Por isso que Neemias jejuou, orou, chorou, lamentou, porque é impossível Deus restaurar uma casa, restaurar uma família, restaurar um casamento, restaurar uma empresa. Impossível Deus restaurar uma nação sem que Jesus deixe de compartilhar o coração dele. E olha, o que é que Jesus compartilha? A gente pensa que Jesus quer compartilhar o pulo do gato. Então eu estou agora só aguardando Jesus me dar a receita do bolo. Jesus não vai fazer isso. Jesus vai levar a sua igreja a se angustiar por uma coisa, e apenas uma única coisa. Está ali. Se angustia por ver o coração do homem distante dele. Quando Neemias recebeu de Deus esta direção, foi que então Deus lhe deu a estratégia para tornar Jerusalém habitável, a fim de que os inimigos não mais trouxessem vergonha, não apenas para ele e para os seus irmãos, mas para toda uma nação. Por isso você, ao decorrer dessas semanas, em que estudaremos o livro de Neemias, você vai ver como foi importante Neemias ter sido um instrumento de Deus, para que Deus compartilhasse o coração dele com Neemias. E Neemias entendeu que o coração de Deus pulsa, se angustia por pessoas. O ser humano está distante de Deus. O relato desse pastor do Iraque mexeu com as minhas estruturas. O Ademar olhava para mim e eu para ele dizia: Deus nos mandou aqui para ouvir isso. E a segunda lição, que é tão importante quanto a primeira, é esta: o coração de Deus também se alegra. Não só se angustia, mas também se alegra. Por isso que Jesus é um Deus completo. Ele se alegra por saber, agora Neemias, que Jesus é sempre suficiente. E sempre nos ama a ponto de não nos deixar.
Sabe quando Jesus vai deixar a sua igreja? Nunca. Mas precisamos ser igreja de Jesus. E eu quero convidar você nesta noite a algumas atitudes muito práticas. Primeira delas, fique de pé, por favor. Sabe qual a causa de Jerusalém estar em ruínas, os muros fendidos e as portas queimadas? É que por muito tempo Israel deixou de buscar o seu Deus. Agora ouça. Israel deixou de buscar o verdadeiro Deus. Não havia sacerdotes em Jerusalém. Como assim? Sendo ela um celeiro, não haviam sacerdotes. Mas diz as Escrituras que nos dias em que o Senhor encontrou Neemias e outros mais, por estarem angustiados, e na sua angústia voltaram para o Senhor, ou seja, buscaram a Deus, eles acharam Deus. A Bíblia diz que naqueles dias não havia paz. Interessante, o Wagner não me ouviu, não sabia o que eu ia pregar. Não havia paz nem para quem estava na cidade, para quem saía, para quem entrava. Mas a Bíblia diz que por conta de Deus levantar homens e mulheres apaixonados por pessoas, Deus mudou o cativeiro daquela nação. Sabe o que vai mudar o cativeiro do Brasil? Deus encontrar em mim e em você, na sua igreja, homens apaixonados pelas pessoas, não pelo seu ventre, não pelo seu sustento, não para manter o seu patrimônio. E a recomendação que o Espírito Santo tem feito a mim nesses dias é: já que você está definido em me buscar e orar, e vocês têm uma semana que vocês dedicam a isso, venha me buscar para que o coração de você seja angustiado pelas mesmas coisas que está o meu coração angustiado. Amanhã eu tenho um vídeo para passar para vocês. Os resultados de um povo angustiado que ora, e que quando ora, Deus responde essas orações de forma mais sobrenatural que você possa imaginar. Muitas vezes eu observo os homens, e nós homens somos duros na queda. Nós achamos que fraqueza é sinal de vergonha, de apatia e de desprezo. O que vão pensar de nós? E quero dizer uma coisa para você: que se você não tratar estas coisas com Deus, se você não tratar estas coisas com sua esposa, com sua família, se você não disser com todas as letras: não estou aguentando esta pressão, se você não procurar o seu líder de célula e dizer: ore por mim,
tenho ficado muito inquieto. Sabe o que vai acontecer? Pode ser que você seja muito semelhante a Anani, que queira que Deus levante alguém para cuidar desta tua pressão. Aprenda a compartilhar. Aprenda a dizer, como hoje um casal procurou-nos, contou o drama que estão vivendo na saúde, e eu fiquei assim. Falei, Senhor, como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou tratar essa questão? Homens de negócios desta comunidade que estão sem emprego. Homens responsáveis que têm filhos, têm uma família para manter. O que é que você pretende fazer? Você vai tentar segurar para si? Enquanto o povo de Israel tentou fazer este caminho, eles foram destruídos. Eles foram destruídos. A comunidade da graça, como o início do slide, uma comunidade terapêutica, requer dos membros desta igreja que eles compartilhem.